Alguma vez você já se questionou sobre como identificar quando um homem está verdadeiramente se apaixonando? Não quando ele verbaliza, mas quando suas ações revelam algo mais profundo do que meras palavras. Hoje vamos explorar um tema que poucos percebem: 3 perguntas específicas que um homem só faz quando sente algo realmente intenso. E o mais curioso é que muitas mulheres não captam o peso dessas perguntas. Elas não surgem logo no primeiro encontro ou quando o interesse é apenas superficial. Aparecem quando o sentimento começa a crescer, quando ele passa a te ver de maneira única, não mais como alguém que cruzou seu caminho por acaso, mas como uma pessoa que poderia de fato fazer parte do futuro dele. Esses sinais foram observados por diversos psicólogos ao longo dos anos, e hoje vamos abordá-los com base nas ideias de Carl Jung, um dos grandes estudiosos da psique humana. Jung dizia que ao nos apaixonarmos verdadeiramente, não é apenas o coração que se transforma. A mente, os comportamentos e a forma de nos conectarmos também mudam. É nesse contexto que essas perguntas aparecem, como portas que se entreabrem, mostrando o que se passa no íntimo de um homem que talvez nunca diga "estou apaixonado" diretamente, mas que demonstra isso por meio de gestos e palavras. Quero que você reflita comigo: já aconteceu de alguém te fazer perguntas aparentemente comuns, mas que te marcaram por dias? Talvez ele estivesse expressando mais do que parecia. Deixe um comentário abaixo. Você já notou sinais assim em alguém? Estou curiosa para saber o que você viveu ou observou. Seja uma experiência sua ou de uma amiga, vamos compartilhar. E, se esse tipo de conteúdo ressoa com você, curta, inscreva-se no canal Pense Outra Vez e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Isso dá um apoio enorme ao canal e me incentiva a continuar trazendo temas que mexem com o coração. Quando um homem começa a se apaixonar de verdade, algo se transforma dentro dele. Não é só sobre sentir um frio na barriga ou mandar mensagens carinhosas pela manhã. É algo mais profundo. A mudança se reflete na forma como ele enxerga o mundo e principalmente na maneira como ele te vê. Jung falava muito sobre o inconsciente, essa parte oculta que guia nossas escolhas, emoções e reações mesmo sem que a gente perceba. É exatamente ali no inconsciente que o amor começa a se formar em um homem. Quando esse sentimento ganha força, ele começa a pensar de forma diferente, deixando de ver a relação como algo casual ou momentâneo. Ele passa a imaginar cenários, a considerar o futuro, muitas vezes sem nem perceber que está se apaixonando. Mas há algo fascinante mesmo que ele ainda não compreenda completamente o que sente. Seu corpo entrega. A linguagem corporal muda, o olhar se torna diferente, o tom de voz se suaviza. E acima de tudo, ele começa a fazer perguntas que não faria se estivesse apenas aproveitando o momento. Essas perguntas surgem porque o cérebro dele busca dar significado a essa conexão. Ele deixa de se contentar com perguntas superficiais, como o que você gosta de comer ou qual é sua música preferida, e passa a querer saber se há espaço para ele na sua vida. Sem perceber, ele começa a abordar temas mais profundos, coisas que muitos homens evitam por medo, orgulho ou simplesmente por hábito. E isso não tem relação com fraqueza. Pelo contrário, levar alguém a sério exige coragem. Timmons. Interesse genuíno requer maturidade emocional. Por isso, quando ele começa a fazer essas perguntas mais significativas, não é por acaso. É um sinal de que algo dentro dele está mudando, de que ele está tentando entender se o que sente é verdadeiro e se vale a pena se entregar mais. Conta aqui nos comentários: você acha que os homens têm dificuldade em reconhecer quando estão se apaixonando? Deixe sua opinião, porque essa troca é valiosa e pode ajudar muitas pessoas a entenderem melhor seus sentimentos. Uma que parece simples, mas carrega um significado emocional imenso quando vem de um homem que está se apaixonando. Quais são seus sonhos? Pode parecer apenas curiosidade ou uma forma de iniciar uma conversa, mas vai muito além disso. Essa pergunta não aparece sem motivo. Quando um homem a faz com interesse genuíno, ele está tentando enxergar algo maior, além do presente. Ele quer compreender como você vê a vida, aonde deseja chegar ou o que o tem motiva. Nesse momento, ele começa a imaginar um futuro com vocês dois. Não que ele já esteja planejando cada detalhe ou pensando em compromissos definitivos, mas ele quer saber se há espaço para caminharem juntos. Essa pergunta é uma maneira sutil de avaliar a compatibilidade, de entender se os caminhos de vocês convergem ou se seguem direções opostas. Jung dizia que o ser humano está sempre em busca de propósito. E no amor essa busca se intensifica. Queremos sentir que não estamos vivendo algo passageiro, mas que há potencial para algo maior. Quando um homem começa a pensar assim, ele naturalmente busca sinais de uma conexão mais profunda. Ao perguntar sobre seus sonhos, ele quer conhecer quem você é de verdade, além das aparências. Ele deseja saber o que te inspira, o que te desafia, porque, no fundo, está tentando entender se pode fazer parte disso.
se o lugar que ele deseja ocupar na sua vida faz sentido para você também. Essa pergunta exige atenção e presença. Se você responde com autenticidade, sem máscaras, algo poderoso acontece. Ele começa a te admirar não apenas por quem você é agora, mas por quem você almeja se tornar. Isso cria uma conexão que vai além da atração física, baseada em propósito. E quando isso ocorre, a relação começa a se transformar. Quando um homem pergunta sobre seus sonhos, acredite, ele não está só tentando te impressionar ou manter a conversa. Essa pergunta tem um peso profundo, porque poucas pessoas se importam genuinamente com o que te move internamente. Ele poderia ficar na superfície, falando sobre o clima, séries ou assuntos triviais. Mas não, ele quer saber para onde você está indo, o que espera da vida. E sabe por quê? Porque no fundo ele está tentando se imaginar nesse caminho. É como se ele perguntasse de forma velada: será que eu me encaixo no futuro que ela está construindo? Jung dizia que buscamos acima do tudo pertencimento e propósito. Quando um homem começa a se apaixonar, ele não quer apenas estar presente, ele deseja uma conexão verdadeira. Ele precisa sentir que há uma ponte emocional entre vocês, algo que transcende a química ou o momento. Essa pergunta sobre seus sonhos também funciona como um espelho. Ao ouvir sobre seus objetivos, valores e visões de mundo, ele começa a refletir sobre os próprios desejos. Será que minha vida se alinha com o que ela busca? Será que posso caminhar ao lado dela sem perder quem sou? É um processo inconsciente, mas real. Uma resposta autêntica pode aproximar ou afastar, e isso não é negativo. Pelo contrário, é um filtro natural. Homens que estão apenas de passagem não costumam fazer esse tipo de pergunta. Eles fogem do profundo, do futuro, de qualquer reflexão. Mas quando essa pergunta surge, ela marca um momento especial. O início de um interesse mais sério e íntimo. É uma das maneiras mais sutis e bonitas de alguém dizer: estou te levando a sério. Quero conhecer quem você é por dentro. É aí que o vínculo começa a se fortalecer, não porque vocês pensam igual, mas porque há respeito pelos sonhos do outro. Há uma pergunta que, quando dita por um homem, muda tudo. Não é algo trivial, não é uma frase qualquer, e algo que exige coragem e raramente surge por acaso. O que você sente por mim? Perceba, a maioria dos homens não está habituada a lidar com a própria vulnerabilidade. Desde cedo, muitos aprendem que não devem expor inseguranças, questionar demais ou revelar envolvimento emocional. Mas quando ele faz essa pergunta, algo especial está acontecendo. Essa é uma das expressões mais honestas que ele pode oferecer, porque, ao perguntar, ele se expõe. Ele se coloca em uma posição delicada, onde a resposta pode machucar. Mesmo assim, ele escolhe perguntar. Isso por si só já mostra o quanto você é importante para ele. Ele não quer mais adivinhar ou se guiar apenas por gestos e suposições. Ele deseja saber com clareza se há sentimento do seu lado também. É como se ele dissesse: estou me entregando mais. Mas será que você está comigo nessa? Essa pergunta nasce da incerteza, sim, mas também do desejo de uma conexão verdadeira. Para fazer esse questionamento, ele precisa estar emocionalmente envolvido, em um ponto onde não consegue mais esconder o que sente. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que reprimimos e escondemos. Nesse momento, é como se ele abrisse a porta dessa sombra e te convidasse a entrar, mostrando medo, desejo, dúvida e esperança, tudo ao mesmo tempo. Esse gesto é um ato de confiança, um pedido implícito de cuidado. Essa pergunta também revela que ele está pronto para lidar com a resposta, mesmo que não seja exatamente o que espera. Ele busca a verdade, quer saber onde está pisando. Quando um homem se envolve de verdade, ele deixa de evitar e passa a buscar clareza. Esse é um momento que pede presença, porque sua resposta pode não apenas tranquilizar o coração dele, mas também solidificar um laço que até então era apenas sutil. Quando um homem pergunta o que você sente por ele, poucos percebem, mas ali há um instante raro a coragem de sentir. Não é fácil para um homem se abrir, não por falta de vontade, mas porque muitas vezes ele foi condicionado a reprimir. Desde criança, ouviu que não podia chorar, que não devia mostrar fraqueza, que sentimentos eram para guardar, não para dividir. Isso se acumula, formando uma barreira invisível que protege por fora, mas peça por dentro. Quando ele rompe esse padrão e pergunta o que você sente, ele está, mesmo que parcialmente, baixando essa barreira. Ele vai contra tudo que aprendeu sobre ser forte, racional, contido. Por isso, esse gesto carrega tanta força. Ele não pergunta por insegurança ou necessidade. Pergunta porque precisa saber se pode continuar se entregando, se está sozinho nessa jornada ou se há alguém ao seu lado. É um momento frágil porque a vulnerabilidade, embora seja uma ponte para a intimidade,
é também um terreno novo. Ninguém quer se expor completamente e correr o risco de ser rejeitado, ignorado ou mal interpretado. Jung dizia que aquilo que evitamos em nós é o que mais precisa ser enfrentado. Quando um homem revela que sente, que está confuso, que quer saber o que se passa no seu coração, ele está permitindo que essa parte oculta venha à tona. Ele mostra que, apesar das expectativas de firmeza, controle e independência impostas pelo mundo, ele também deseja clareza, afeto e reciprocidade. Essa abertura é rara e muitas vezes passa despercebida, mas é nesse gesto simples que reside um dos sinais mais claros de que ele está apaixonado, não pelo que diz, mas pelo risco que corre ao dizer. Há uma pergunta que não surge facilmente. Ela costuma aparecer após muitas conversas, momentos intensos, e quando a conexão já está mais sólida. Quando ela vem, é porque algo dentro dele já decidiu se entregar, mesmo com receio. Você acredita em nós? Essa pergunta não vem de um lugar de controle ou de alguém tentando forçar algo. Ela vem de um homem que sente o peso do envolvimento, que se vê cada vez mais conectado a você e começa a se perguntar se o que está vivendo é real para ambos. É uma pergunta que carrega outras implícitas. Você me enxerga no seu futuro? Sente o que eu sinto? Vale a pena mergulhar mais fundo nisso? Jung acreditava que o amor verdadeiro não é apenas uma emoção, mas uma força transformadora. Ele dizia que amar é um processo que envolve autoconhecimento, entrega e coragem para enfrentar o desconhecido. Essa pergunta é exatamente isso, um passo rumo ao desconhecido. Ao perguntar se você acredita em nós, ele tira o foco de si mesmo e de você, colocando naquilo que existe entre vocês. É como se dissesse: sinto que estamos criando algo especial, mas será que você sente o mesmo? Esse nós é algo novo. O início de algo que pode crescer, florescer, transformar-se, mas que também pode desaparecer se não for cuidado por ambos. Fazer essa pergunta exige mais do que coragem, exige entrega. Não se trata apenas de saber se há sentimento, mas de entender se vale a pena acreditar juntos, se vocês estão mirando o mesmo horizonte, mesmo que com ritmos diferentes. É uma tentativa de alinhar expectativas sem pressionar. É uma forma de compreender se o que ele sente tem espaço para crescer no seu coração. Isso é raro porque exige maturidade emocional, presença e, acima do tudo, um desejo genuíno de construir algo a dois. Sem jogos, sem máscaras, sem pressa, mas com verdade. Quando um homem chega ao ponto de perguntar se você acredita em nós, ele já superou muitas barreiras internas, já refletiu, sentiu, enfrentou medos antigos e ainda assim escolheu seguir. Esse tipo de atitude não se sustenta apenas no que é dito, mas no que é vivido. Porque no fundo o amor mais verdadeiro não está nas palavras bonitas. Ele se mostra nos pequenos gestos, na atenção aos detalhes, no respeito pelo ritmo do outro. Essas 3 perguntas que mencionamos são apenas pistas de algo que acontece silenciosamente, mas com intensidade. Muitos pensam que o amor é feito só de declarações, promessas ou gestos grandiosos. Mas Jung nos lembra que o amor verdadeiro acontece no encontro entre 2 pessoas dispostas a se enxergarem por inteiro, com medos, sombras, sonhos e dúvidas. Quando um homem começa a fazer essas perguntas, não é porque está inseguro demais, mas porque está verdadeiramente conectado. Ele quer saber se está sendo visto, não apenas admirado, se está sendo sentido, não apenas aceito. Esse amor é mais raro, mais sutil. Não se impõe, ele se revela em uma conversa despretensiosa. Quando ele para tudo para ouvir você falar de um plano que ninguém mais entendeu, ou quando fica em silêncio, mas seus olhos dizem tudo. As palavras são apenas um caminho, mas o sentimento, quando é genuíno, não precisa de explicações. É aí que o amor se torna algo maior, deixando de ser uma ideia para se transformar em vivência, presença, escolha. Até o próximo vídeo.